Queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula desse curso tão especial, o Dom Divino do Perdão, aqui no podcast do Instituto Online. Eu sou o William, sou o diretor do Instituto, e hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com dois dos nossos professores que vão nos ajudar com essa aula tão especial hoje. Nós estamos aqui com o irmão Geraldo Dantas e com a irmã Eva Amorim. Gente, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Eu que agradeço. Me senti honrado em poder participar hoje desse episódio, dessa aula do podcast. Vai ser uma honra aprender, ouvir e compartilhar também um pouco do meu testemunho sobre esse tema tão essencial e importante na minha vida e na vida de todos nós. Ah, eu já estou animada porque a gente vai poder conversar e ver essas perspectivas a respeito de uma doutrina tão importante na vida da gente, né? Perfeito. Obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado. Bom, eu quero começar com vocês aqui, como eu faço com todo mundo. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho de vocês. Quem são vocês? De onde vocês são? As experiências que vocês têm aqui no Evangelho com seus chamados, se vocês serviram missão. Enfim, fiquem à vontade. Vamos começar com a Eva. Eva, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Eva Amorim? Quem é Eva, né? Bom, eu sou de Salvador, sou original aqui de Salvador. Eu tenho 30 anos e eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou membro da igreja. Meus chamados sempre são associados a ensino, então eu acho que eu nunca me desvinculei disso. Sempre professora, sempre de alguma maneira servindo com isso. Minha profissão é essa. Eu sou professora, sou pedagoga, sou mestranda em educação. Então, Eva é mais resumido na questão de aprender sempre e, na medida do possível, ensinar. Eu gosto mais da habilidade do aprender mesmo, que é uma coisa que rege muito minha vida. Eu sou casada, não tenho filhos, amo o Instituto, acho que as melhores escolhas que eu fiz na minha vida, eu estava aqui, não só em permanecer no Evangelho, como em me casar. Não servi uma missão casada, servi duas missões de serviço depois que me casei. Meu esposo sempre teve vontade de participar do Instituto, só que quando eu conheci ele já estava encerrando a carreira, já, né? Chegou perto do 30 na época. E aí ele não podia ficar, e foi uma das coisas que me motivou a servir como missionária no Instituto. Foi muito bom, e eu estou repetindo essa dose de novo, e tem sido uma experiência muito bacana. Acho que, em resumo, essa é Eva, né? Obrigado, irmã Eva. Obrigado e mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite especial. Vai ser muito bom estar aqui com você. Hoje vai compartilhar experiências incríveis, né? A Eva fala que gosta de aprender, mas ela é uma professora sensacional, né? Tem servido com muito amor e tocado a vida de muitos alunos. E, né, não podia deixar de dar um tempo para o Geraldo, que é o nosso professor há muito tempo, também um professor poderoso do Evangelho. E Geraldo, fala um pouquinho pra gente quem que é o Geraldo Dantas aí, conta um pouquinho sobre você. Então, eu sou o Geraldo Dantas, eu sou aqui quase conterrâneo da irmã Eva, estamos no próximo, né? Eu sou do Nordeste também, mas eu sou do Ceará. Eu sou de Juazeiro do Norte, Ceará. E eu sou membro vou fazer 12 anos daqui a 4 dias, dia 6 de abril, vou fazer 12 anos de membro da igreja. Tive a oportunidade de servir como missionário de tempo integral na missão Brasil Teresina, minha missão celestial, um divisor de águas na minha vida. Sou tão grato por poder ter servido uma missão. E eu tenho também hoje a oportunidade, o Senhor me chamou para servir como bispo da minha unidade. Então, eu sou bispo, fiz agora 4 anos que fui chamado como bispo e tenho aprendido muito. O Senhor, ele me chamou com certeza para me moldar e há 1 ano e meio eu estou servindo como professor do Instituto. E é outra bênção também na qual o Senhor confiou em mim, no qual o irmão William também pôde me chamar, e está sendo uma experiência incrível de poder ouvir testemunhos, de poder ver corações curados, sendo curado através dos testemunhos dos colegas na sala de aula. Então, eu sou muito grato pelo Instituto, né? E sou grato por tudo que o Instituto fez na minha vida e que eu vejo bem de perto o que o Instituto faz na vida de cada jovem. Tenho 32 anos, não falei minha idade, então eu já estava falando para o irmão William.
rapaz, eu tenho que correr, aproveitar todos os cursos novos que eu ainda não fiz para aproveitar os 3 anos que me resta para poder fazer o instituto. Então, eu sempre peço, aproveitem, jovens, façam o instituto. Eu me sinto tão feliz quando chega o final do ano que eu recebo os meus diplomas, os meus certificados. E o senhor sabe que a gente precisava desses certificados de avançado, né? Então, eu fico super empolgado para poder me matricular em cursos novos e conseguir os diplomas do avançado, mas não só por causa disso, mas por poder aumentar o meu testemunho, de poder compartilhar o meu testemunho nas aulas, nos cursos do Instituto. Então, que maravilha pertencer a esse evangelho, a essa igreja. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado por vocês se apresentarem. E já incentivo vocês. Se não fizeram um curso com a Eve e com o Geraldo ainda, vocês estão perdendo tempo. Tá em tempo, hein? Tá em tempo. Se matriculem lá. Corre, corre. Bom, gente, esse capítulo, a lição número 5, nós vamos trabalhar um pouco sobre o capítulo 8 do livro, O Dom Divino do Perdão. E esse capítulo eu julgo que é um dos pontos centrais do livro, porque ele vai falar sobre a expiação e o papel fundamental que ela tem nesse processo de arrependimento. Porque, em síntese, até agora, nós temos visto como o Senhor ele nos ajuda nesse processo. Falamos nas aulas anteriores sobre a importância de entendermos quem realmente somos, que os nossos erros não nos definem, mas a importância da gente entender onde nós estamos no caminho do convênio para tomar a decisão de mudar a nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse papel central que a expiação tem para nos ajudar a ser curados, a se elevar acima de todos os erros e pecados que nós venhamos a cometer. O fato é que eu quero, nesse início também, para os nossos alunos que estão nos ouvindo, por favor, prestem atenção nos sentimentos que vocês vão ter durante os testemunhos, as palavras que vocês vão ouvir aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você e vai te ajudar a entender o que Ele espera para sua vida. No capítulo 8, algo que me chama a atenção, e na verdade, apesar de não estar no capítulo 8, foi algo que eu tive pensando enquanto eu estudava esse capítulo, irmã Eva e irmão Geraldo, foi sobre a necessidade de nós compreendermos e entendermos um pouco mais sobre a expiação de Jesus Cristo. O Elder Bruce R. McConkie tem uma frase, uma citação muito impactante, que ele disse o seguinte, vou ler para vocês, ele diz assim, ó, a expiação de Cristo é a doutrina mais básica e fundamental do Evangelho e a menos compreendida de todas as nossas verdades reveladas. E quando ele disse isso, eu falei, uou, minha cabeça começou a pensar. A gente fica refletindo, falei, opa, calma aí, como é que tá o meu... eu tenho uma compreensão, será que eu tô nesse grupo de às vezes menos, que menos compreende? Mas nós entendemos que também, por uma questão da nossa mente finita, nós jamais vamos conseguir compreender plenamente um sacrifício que foi infinito. Mas nós podemos fazer melhor, né, na nossa disposição em aprender mais sobre a expiação. Ele continua dizendo assim: muitos de nós não têm um conhecimento superficial e confiam no Senhor e em sua bondade para que nos ajude a vencer as provações e os perigos da vida. Mas caso queiramos ter a fé de Enoque e Elias, precisamos acreditar no que eles acreditavam, saber o que eles sabiam e viver como eles vivem. E aí ele nos convida. Convido-os a unirem-se a mim para adquirirmos um conhecimento mais sólido e mais seguro da expiação. E eu quero começar conversando com vocês sobre isso. Primeiro, vamos ouvir a irmã Eva, depois ouvir o irmão Geraldo sobre essa pergunta. Na opinião de vocês, como é que nós podemos fazer para adquirir um conhecimento mais sólido da expiação? Porque é a doutrina central do Evangelho, nós precisamos muito ter esse entendimento. Então, Eva, para você, o que te ajuda, né? O que nós podemos fazer, né? Você, com certeza na sua experiência, mas também o que te ajuda e o que podemos fazer então para ter esse conhecimento mais sólido sobre a expiação de Jesus Cristo? Eu gosto muito de uma passagem que tem em Alma, que ele começa a falar sobre a própria conversão dele. Alma o filho, não Alma o pai, Alma o filho. E a gente conhece a história de Alma o filho e percebe que ele vive literalmente uma mudança da água para o vinho. Ele sai de um descrédulo para totalmente crente. Ele testifica
estilo de vida dele. Só que para isso acontecer, uma força extraordinária precisava dominar a natureza daquele homem que era sempre aversa aos conhecimentos e aos testemunhos do pai dele, que era líder na igreja na época, né? Uhum. Isso me faz refletir muito sobre que tipo de força tem dominado o meu homem natural para que eu não ceda ao influxo do espírito e então eu comece a aplicar a expiação em minha vida. Porque mesmo nossa mente sendo limitada, sabe, eu penso que a gente pode expandir a maneira como a gente compreende as coisas. E a expiação, ela é de fato infinita em diversas áreas da nossa vida. Mas por uma questão de hábito, a gente tende a colocar a expiação somente como uma doutrina que te redime dos pecados. Exatamente. A gente não enxerga como um recomeço ou infinita em alegria, infinita em bênçãos, infinita em toda a proporção que Deus e Jesus Cristo possam significar, sabe? Eu sei que tem a parte do sofrimento, eu sei que tem a parte da dor, e a gente foca mais nisso porque é onde a gente mais precisa, claro. Mas a gente precisa incorporar essa base que a expiação de Jesus Cristo dá para todos os outros ensinamentos, de que ela torna infinito tudo o que a gente precisa. Tudo que a gente precisa como ser humano para viver, para ter um testemunho, para, no caso, viver tantas emoções que a gente vive no Evangelho, né? De ter uma família, de ter um casamento, de criar filhos. E a expiação está ali, está rodeada nesse cenário o tempo inteiro. Eu gosto de pensar que para ter um conhecimento sólido, eu preciso expandir a ideia do que eu já tenho. O que é que eu tenho de testemunho sobre a expiação? Nesse momento, eu só compreendo que ela contempla essa parte da minha vida. Essa parte que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mas eu preciso expandir isso um pouco mais. Eu preciso colocar Jesus Cristo no centro e não só numa área da minha vida. É nele todo. Acho que a partir daí já é um bom começo. Uhum. Excelente, Eva. Eu gostei muito quando você mencionou e me vem à mente também o poder capacitador da expiação. Às vezes a gente pensa tanto, né, em remissão dos pecados, mas se esquece o quanto a expiação pode nos elevar em tantas coisas. Muito obrigado. Pensamentos incríveis. E você, Geraldo, o que te ajuda, o que você acha que pode ajudar uma pessoa a ter um conhecimento mais sólido da expiação? Eu me lembrei, Geraldo, exatamente no começo do livro A Expiação Infinita, o curso que você ensinou, quando o Elder Callister ele fala que aquela pessoa que estuda a expiação é como aquele observador que está numa casa, vendo uma montanha, e se ele olha para um lado, ele consegue ver a montanha linda, a paisagem, mas ele perde talvez o pôr do sol que está do outro lado. Em algum momento ele vai enxergar uma coisa, mas talvez não vai conseguir enxergar todas ao mesmo tempo. E aí ele fala, mas isso não nos exime de buscar um conhecimento mais sólido, né? Então, Geraldo, na sua perspectiva, como é que nós podemos obter esse testemunho mais sólido da expiação? Quando você leu aí a citação do Elder Bruce R. Macon, que eu lembrei exatamente porque o Elder Callister, o irmão Callister, no seu livro A Expiação Infinita, ele também cita justamente essa frase, essa citação que o Elder Bruce R. Macon que citou, de que eu penso assim sobre a expiação. A gente sabe que ela é infinita, ela é eterna. Então, algo que é infinito e eterno, trazendo para a nossa vida, que é essa vida terrena é finita, ela tem um fim, a gente pode fazer o nosso melhor. Ainda assim, nós não conseguiremos compreender todas as coisas que advêm da expiação. Ela é infinita, como a irmã Eva falou, ela é infinita em muitos âmbitos da nossa vida. Eu sempre falo que a expiação, ela é o bálsamo, ela é para tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Eu lembro que quando eu era pequeno, morava com minha mãe, tinha um remédio que é Buscopan, né? Buscopan, minha mãe, normalmente é para dores abdominais. Mas minha mãe era assim: mãe, eu tô com dor na unha, toma Buscopan. Mãe, eu tô com dor na cabeça, toma Buscopan. E era engraçado, eu já não aguentava mais ela falar isso. E trazendo para a nossa vida, é do mesmo jeito a expiação. Ah, eu tô com dor nisso, a expiação pode curar. Ah, eu tenho um problema nisso, a expiação pode curar. Então, eu acredito que para a gente compreender melhor a expiação de Cristo, não é preciso muito sacrifício, não. É para como qualquer outra doutrina. É preciso a gente estudar primeiramente, buscar com real intenção, estudar, compreender, aprender sobre a expiação de Jesus Cristo. Claro que nas fontes confiáveis, né? Nas fontes divinamente atribuídas. Então, eu acredito que nós estudarmos, orar, pedindo instrução ao Senhor, com certeza o nosso Pai Celestial, que planejou tudo isso, que
decidiu que era preciso a expiação, ele vai conseguir nos ensinar também através da revelação, através da oração. Outro ponto importante é a gente poder aplicar na nossa vida. Diariamente a gente consegue aplicar a expiação de Cristo, ao nós buscarmos o arrependimento diário. Como o presidente Nelson ele nos ensinou antes do seu falecimento, é de que o arrependimento não é um evento, não é algo que a gente faz hoje e daqui a quando eu precisar de novo eu uso. Não, é Uhum. contínuo, é por toda a vida. Então a gente aplicar a expiação de Cristo na nossa vida, no arrependimento diário, desde as pequenas coisas ou maiores coisas, a gente vai conseguir compreender mais sobre a expiação de Jesus Cristo. Uma coisa também que eu acredito que nos ajuda e vai nos ajudar mais a compreender sobre a expiação de Cristo é participar das ordenanças e convênios. As ordenanças Sim. e convênios estão totalmente ligadas à expiação de Jesus Cristo. Só existe essas ordenanças e convênios graças à expiação de Cristo. E eu acredito que eu posso até dizer também que a expiação de Cristo existe porque realmente existem essas ordenanças e convênios. Uma delas é a do próprio sacramento, que é uma ordenança melhor que nos ensina a cada semana sobre a expiação de Cristo, um momento que a gente tem exclusivamente para lembrar dele, para honrar aquilo que ele fez por nós. E, por fim, eu acredito que servir ao próximo. Quando a gente serve ao próximo, daqui a um pedaço eu vou falar sobre como servir ao próximo me ajuda a compreender mais sobre a expiação de Jesus Cristo. Eu acredito que seguindo esses pontos, com certeza a gente vai aprender e vai aplicar o principal, né? Eu acredito que é isso que nós iremos falar muito na aula. Não basta a gente só aprender. Ah, eu tenho agora o conhecimento da expiação de Cristo. O ponto principal é a gente aplicar na nossa vida a expiação de Jesus Cristo. Obrigado, Geraldo. Pensamentos maravilhosos. Enquanto você falava, não tem como, me lembrei do penúltimo discurso do presidente Nelson, que ele nos convidou, né? Ele falou assim: Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas pelo resto de sua vida, para que você possa compreender mais a expiação de Jesus Cristo. Então, tá aí, né? Um profeta de Deus nos incentivando a fazer isso. Imagina a magnitude dessas coisas. E, sem dúvida alguma, quando você falou do sacramento, eu ponderei e gostaria de estender esse convite para você que está assistindo essa aula hoje. Como é que tem sido a sua participação na reunião sacramental? Como é que tem sido esse momento que você tem de receber mais do Salvador, como o Geraldo disse, receber esse conhecimento ainda mais profundo? E eu sei que às vezes é difícil a gente se concentrar. Eu fico lá em cima no púlpito, então eu sempre fico, é mais fácil, mas para minha esposa que fica com as crianças lá já é um pouco mais difícil, né? Mas o Senhor conhece cada uma das nossas realidades e Ele sabe. E eu queria te convidar para pensar um pouco. Nós não temos reunião sacramental. No momento que você assistir essa aula, você vai ter o próximo domingo para assistir a sua sacramental. Eu queria que você fizesse um esforço consciente para que você pudesse sentir mais a expiação. E dando seguimento, gente, ainda falando sobre isso, eu gostaria de ouvir as experiências de vocês, né? Porque nós desfrutamos dessa bênção, né? E eu tenho certeza que vocês têm testemunhos poderosos sobre isso. E como é que a expiação tem abençoado a vida de vocês? Vocês poderiam compartilhar uma situação específica que vocês sentiram realmente esse poder sendo aplicado na vida de vocês, irmã Eva, e depois irmão Geraldo? Pensar em uma experiência que é difícil, tá? Pensar em uma experiência é realmente bem difícil. Acho que essa aula, essa semana, esses meninos vão ter os jovens vão ter uma benção muito grande. A gente tem um bispo aqui falando com a gente, tá? Porque quando ele falava, eu tive a nítida sensação de ouvir o meu bispo falando sobre a reunião sacramental, falando sobre o sacramento. Pensar sobre uma experiência, eu estava durante a semana relendo o livro Divino Dono Perdão e um capítulo da Expiação Infinita. Eu tive contato inicialmente com esse livro na pandemia. E eu estava passando por muitas coisas na pandemia, muitas coisas emocionais, desafios no meu trabalho. Foi chocante, eu acho que essa realidade da pandemia foi muito difícil para todo mundo. E nesse período, eu decidi que eu estudaria teoricamente sobre a expiação. Então, tudo que eu pude ler, eu li. Tudo que eu podia marcar, eu marquei. Foi muito bom. Só que toda teoria tem uma prática.
E quando as coisas começaram a ficar difíceis, eu já tinha passado do período da pandemia. E eu comecei a me lembrar desses ensinamentos. E, em particular, eu passei por uma situação no período do meu casamento. E foi familiar, né? Foi no contexto da minha família, foi impossibilitou meu pai de ir ao meu casamento. E foi uma das situações que eu vivi que me deixou muito amargurada, muito chateada. Eu era a primeira na minha família a me selar e eu queria muito que a minha família tivesse. Na época nós não tínhamos o tempo em Salvador, o tempo Uhum. era de Recife, então eu me casei numa sexta e tive que pegar a estrada no domingo, cheguei lá na segunda e só me selei na terça. Foi basicamente assim. E meu pai não pôde ir por esses conflitos familiares, ele não pôde estar lá. Eu lembro de estar ajoelhada no altar e ver o meu esposo na minha frente e ver minha mãe sentada atrás. E ela chorava muito. E as pessoas achavam que ela estava emocionada com aquele momento. Eu também achei que ela estaria emocionada com aquele momento, e eu tenho certeza que ela estaria. Mas quando eu olhei ela sentadinha, que minha mãe é bem baixinha assim mesmo, quando eu olhei ela sentadinha no banco e a vi sozinha, o momento mais feliz da minha vida acabou me trazendo uma das memórias que ainda me machucavam muito, que é não ver ele ali sentado. E eu tive que lidar com isso. E como é que lida com isso, com a relação de pai e filha mudar, sabe? Isso pesar. E eu senti que cada ano que passava eu não conversava sobre aquilo, e eu percebia que a minha relação com ele mudava, eu já não via mais ele como aquela relação estreita que a gente sempre teve ao longo dos anos, e a cunha oculta ficava ali, sabe? Entortando, com o tempo passando, e aquilo me consumindo. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas com certeza foi um dos momentos que eu mais senti o Salvador me repreender amorosamente e me ensinar. Eu precisava ouvir, aprender e abrir o meu coração, mas enquanto eu não fizesse isso, eu ia viver com o peso dessa cunha. Eu lembro de ter me ajoelhado, de ter orado e ter falado tudo o que eu gostaria de ter dito a meu pai. Eu disse em oração. Pedi perdão 1 milhão de vezes, porque eu achei que eu estava sendo desrespeitosa com Deus e falar com Ele exatamente tudo o que eu queria que meu pai ouvisse, tudo que eu queria que ele sentisse, que ele soubesse de como eu me senti com essa situação. E tudo que eu senti foi paz. E depois disso eu fiquei sem entender. Falei, oxe, eu disse tanta coisa para o Senhor. Estou constrangida, né? Sei lá, palavras ruins saindo da minha boca numa oração. E Ele me dá paz? Como, como isso faz sentido? Eu passei semanas orando e sentia paz. Eu perguntava, eu lia as escrituras e o sentimento era o mesmo, paz. Então, quando eu de fato me permiti sentir paz, aí as coisas começaram a fazer sentido e ele começou a me ministrar. Eu senti o Salvador me ensinar. Então, eu penso nessa experiência como um divisor de águas na minha vida, porque a partir daquele momento eu já não via Jesus Cristo como um carinha sentado no céu. Eu entendia que ele era meu amigo, que ele estava preocupado em saber como eu me sentia. E mesmo que as palavras fossem feias, por causa das coisas ocultas que eu havia guardado, ele estava interessado que eu colocasse para fora, porque no momento dessa situação, se tudo que eu visse fosse dor, eu nunca ia ver ele. Eu nunca ia permitir que a paz dele me consolasse. Eu nunca ia permitir que a expiação de fato fizesse sentido, não por um contexto teórico, como eu havia estudado alguns anos atrás, mas pela prática. Foi uma das experiências que me marcou, porque a partir dali, meus relacionamentos com outras pessoas não teve nem chance de ter cunha oculta. Eu orava. E tudo que eu gostaria de dizer, mesmo que a pessoa não me pedisse desculpas, mesmo que a gente nunca tivesse uma conversa que acertasse as contas, eu sabia que eu podia fazer esse acerto de contas com o Salvador, porque ele estaria interessado no que eu iria dizer, porque ele se importa com o que eu me sinto e como eu me sinto. Foi um divisor de águas para mim entender aquilo, porque não só mudou minha relação com ele, mas principalmente eu chamei ele para fazer parte de todo o cenário da minha vida. Nossa, Eva, que obrigado por dividir essa experiência. E aí eu me pergunto, de uma outra maneira, teria esse sentimento? A Eva teria esse sentimento se não fosse pela expiação? É impossível, né? Enquanto você falava, me marcou muito quando você disse que a gente precisa se permitir que o Senhor ele possa agir em nossa vida. Será que nós estamos permitindo, queridos alunos, que a expiação possa agir em nossa vida? Ou nós estamos criando alguns bloqueios?
o Senhor vai nos dizer, mas Ele vai nos ajudar. Mas a gente precisa abrir o nosso coração e permitir que isso aconteça. Geraldo, por favor, você gostaria de compartilhar uma experiência conosco, de um momento em especial que você também teve essa experiência e sentiu a expiação de Jesus Cristo agindo em sua vida? Com certeza. Como a irmã Eva, é difícil escolher uma, né? Uma Uhum. experiência, mas me veio algumas que elas se interligam. Eu queria, vocês falaram no começo, e eu queria frisar isso, né? De que muitas vezes nós ligamos a expiação só ao perdão dos pecados, ser limpos dos nossos pecados, né? A redenção dos nossos pecados. Mas a expiação é muito mais do que isso. Eu me batizei com 19 anos. E 19, eu conheci a igreja com 19 e me batizei com 20 anos. E assim como eu batizei, eu não tinha o desejo de servir uma missão. As pessoas falavam para eu ir servir uma missão, eu dizia, não, eu já estou fazendo faculdade, eu não quero largar minha faculdade, estou trabalhando, não dá certo. Eu era membro único da minha família não me apoiaria a servir uma missão. Mas, quando a gente vai conhecendo o Evangelho, quando a gente vai vivendo o Evangelho na prática, é impossível um jovem não despertar no coração o desejo de servir ao Salvador, de representar o Salvador. E não foi diferente, e isso aconteceu comigo. Porém, quando foi chegando próximo de eu servir uma missão, eu me sentia muito incapaz, eu não sentia que eu estava preparado. E aí um líder leu comigo Doutrina e Convênios 4 e disse o que que eu precisava para estar pronto, né? Eu precisava daquilo, de ter fé, de ter os olhos fitos na glória de Deus, que eu precisava ter esperança, que eu precisava ter caridade, e assim eu estaria pronto para servir uma missão. Cheguei na missão, fui, com a cara e a coragem, confiando no Senhor. Mas quando chegou na missão, eu era uma pessoa mais tímida. E no começo da minha missão, nas primeiras transferências, eu lembro que eu tinha, às vezes, vergonha de poder falar com pessoas que eu nunca conheci, de fazer contatos na rua. E aquilo me doía muito. Eu passava e eu sentia a voz falando, fala com essa pessoa. E a timidez, ela não deixava eu falar com aquela pessoa. E quando eu chegava em casa, eu lembro que eu me martirizava muito. Eu ficava muito arrependido por aquilo. E aí eu comecei, chegou um dia que eu fui estudar sobre a expiação de Jesus Cristo. E eu tive uma visão mais ampla do que o que era a expiação de Jesus Cristo e como a expiação de Jesus Cristo poderia abençoar aquelas pessoas. E foi um estalo na minha mente naquele dia que eu, como assim? Eu não estou falando com essas pessoas, eu não estou ensinando sobre a expiação de Jesus Cristo para essas pessoas. Essas pessoas elas precisam ouvir sobre o que é a expiação de Jesus Cristo. Elas precisam ouvir de mim sobre o que é a expiação de Jesus Cristo. E desde então, naquele momento, eu vi que a cada vez que eu estudava e compreendia mais sobre a expiação de Jesus Cristo, isso me motivava a falar com as outras pessoas, a sentir amor por aquelas pessoas. Eu amava ela a tal ponto que eu precisava ajudar elas a conhecer o Evangelho. Eu precisava ajudá-las a terem um testemunho da expiação de Jesus Cristo. Então, a expiação de Jesus Cristo me ajuda até hoje. Eu lembro do próprio discurso do presidente Eyring, né, que ele fala sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre o sacerdócio e a expiação, de que muitas vezes a gente pode se sentir cansado, trabalhamos 6 dias na semana, nós que temos nossos chamados, que temos nossa família, que estudamos, chega o fim do dia, a gente está tão cansado, e aí lembra aquela ministração que a gente tem para fazer, aquela aula que a gente tem que preparar, aquele discurso que a gente tem que preparar, aquela visita que a gente precisa fazer, ou domingo nas reuniões, várias reuniões, e a gente, o presidente Aring, ele fala justamente isso, às vezes o nosso corpo ele quer descansar, mas a gente lembra sobre a expiação de Jesus Cristo, lembra do que ele fez, né, que ele não descansou, enquanto ele não nos proporcionou a vida eterna, que ele sofreu, que ele fez sacrifícios, e isso para mim me motiva. Então, a expiação de Jesus Cristo é aquele poder capacitador, é aquele poder motivador de fazer aquilo que, por mim, sozinho, eu não consigo. Com certeza eu não consigo. Tem dias que eu me sinto totalmente incapaz, muito cansado, e eu não, se for buscar força do interior, meu mesmo, não acho. Mas quando eu busco essa força, essa coragem da expiação de Cristo, do amor que ele tem por mim, do amor que ele tem pelas pessoas, eu levanto da minha cama, eu saio de casa e faço e cumpro o meu dever. Então, a expiação de Cristo, ela me ajuda dessa forma, de dar esse poder capacitador que eu não consigo achar
dentro de mim mesmo. Obrigado, Geraldo. E são essas experiências que nutrem, né, o nosso testemunho. E acredito que, voltando na primeira pergunta, ter experiências com a expiação do Salvador vai forjar seu testemunho, vai fazer com que você tenha uma compreensão mais elevada. Eu me lembro que eu servi missão em Salvador, na terra da Eva, né? E eu passei numa área que chamava 7 de Abril. E até hoje é uma das áreas que eu mais amei. Foi a área que eu tive mais dificuldades, mas foi a área que eu mais fui feliz. É incrível, é engraçado essa dualidade, né? E certa vez eu estava indo para um bairro que chamava Vila Mar. E esse bairro tinha um ponto de ônibus antes para pegar o ônibus e tinha muita gente. E aí eu e meu companheiro começamos a falar com todo mundo. Só que eu tive o azar, né? Não sei se foi o azar, porque a experiência que foi depois disso foi maravilhosa, de pegar um homem que tinha um espírito muito assim de contenda. E ele acabou comigo assim, de uma forma que pior que tinham pessoas do lado que começaram a concordar com ele, falando atrocidades sobre a igreja. E nossa, eu confesso que aquilo assim acabou comigo. Eu era novo na missão, tava com cerca de 6 meses e aquilo, nossa, me machucou profundamente. E aí eu me lembro que eu abaixei a cabeça e não consegui mais falar com ninguém, assim. Fiquei assim, destruído, né? E o ônibus chegou, eu entrei no ônibus e falei, nossa senhor, por quê? Sabe, por que que as pessoas têm que ser assim com a gente? Eu só tô querendo compartilhar o evangelho com elas, não tô fazendo nada demais. E falei, poxa, queria tanto poder sentir que o senhor realmente tá aí. E uma menininha, uma criança, tava tentando passar na catraca do ônibus e a mochilinha dela enroscou. Eu só peguei a mochila dela e tirei da catraca. E ela olhou pra mim, gente, deu um sorriso. Eu não sei explicar, mas não era o semblante dela. E meu coração se encheu de paz aquele dia. E só tive um pensamento do Senhor: eu amo você. Continue. E foi por meio da expiação que aquele dia parece que aquela tristeza, aquela amargura saiu do meu peito e eu falei: não, eu posso continuar. E a gente continuou trabalhando. Eu não sei explicar. Se eu ver aquela menina hoje, eu jamais vou reconhecer ela. Mas eu me lembro exatamente dessa cena. Eu desenroscando a bolsa dela da catraca. E ela olhando pra mim e sorriu. Ela só sorriu, não disse nada. E aquele sentimento saiu do meu coração. São essas experiências, né, que vão transformar a nossa vida, que vão nos ajudar a ter essa compreensão mais elevada. E dentro disso, é, Eva e Geraldo, o Elder Anderson, ele fala que você vê que interessante, quando a gente compreende a expiação, a gente passa a entender que por mais justo, por mais esforçado que eu possa ser, os meus esforços, eles jamais vão poder ser suficientes para produzir o arrependimento. E eu acredito que muitas vezes nesse processo, vocês talvez já vivenciaram, já conheceram pessoas, ou até mesmo nós mesmos já passamos por situações assim. E o Elder Anderson, até quero dividir para vocês, com vocês, o trecho do livro. Ele diz assim: o arrependimento não é alcançado pela pura determinação de alguém de endireitar o curso de sua vida. Ele fala: o arrependimento exige que você se achegue humildemente ao Salvador e permita que sua graça repouse sobre você, à medida que se torna uma nova criatura em Cristo. Ou seja, essa compreensão mais elevada, a gente abriu falando sobre isso. Olha, à medida que eu compreendo, minhas experiências me ajudam a ter uma compreensão mais elevada. Mas ao passo que quando eu não tenho muitas vezes, eu vou começar o processo de arrependimento e tentar fazer por mim mesmo as coisas. Ah, não, eu acho que se eu parar de cometer determinado erro, já tá tudo bem, porque eu vou mostrar para o Senhor que eu sou uma pessoa boa, vou continuar me esforçando. E às vezes eu deixo de confiar naquilo que é o ponto central do arrependimento. E aí eu gostaria que vocês pudessem dividir com a gente as perspectivas de vocês sobre esse tema, principalmente sobre essa questão. E para você, irmã Eva, pensando nisso, né, tendo em vista essa questão de que a nossa determinação não é suficiente para o arrependimento, por que que nós precisamos ter esse entendimento, irmã Eva, de que o arrependimento
para que eles tenham efeito, nós precisamos não somente do nosso esforço, mas entender que Cristo ele precisa estar no centro desse processo. Vou fazer uma propagandazinha do meu curso, tá? Porque é o poder de tornar-se. E a gente fala muito sobre esse aspecto. Por que que não é suficiente eu só decidir que vou fazer algo? Ou eu só Uhum. dizer que vou me arrepender e me arrepender e acabou? Por que que não é suficiente? Eu gosto de uma escritura que está em Lucas 17:10. Diz o seguinte: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Parece meio forte, meio grotesco. A gente diz assim, você é inútil. Mas eu amo as escrituras porque o termo nunca vai ser só isso que passa na nossa cabeça. Tem sempre um contexto ainda maior. E quando ele trata de servos inúteis, ele não está falando sobre a incapacidade de você fazer algo ou só fazer quando você é mandado. É justamente para te empurrar a reconhecer a sua dependência de alguém muito maior do que você para realizar o que precisa ser feito. E aí eu volto para a expiação de Jesus Cristo. Eu sinto uma angústia na parte em que ele fala lá em Doutrina e Convênios 19 que ele queria recuar dessa taça. E ele quis. Imagina, ele está vivendo uma experiência mortal. Logo quando ele está caminhando para o jardim, ele está com os apóstolos. Então, em um determinado ponto do caminho, ele vai estar acompanhado. Então, ele estava com os amigos ali. E ele deixa e pede que vele com ele. Quando ele volta, o sono pegou os apóstolos, né? E eles continuam dormindo, Jesus chama a atenção novamente, eles começam a orar, mas pegam no sono. Mas até o lugar que ele foi fazer esse sacrifício, ele foi acompanhado. A partir dali, ele teria que andar sozinho. Então, ele seguiu uma parte do trajeto sozinho. Inicia o sacrifício. Ele sente a angústia, ele sente a dor, ele sente a vontade de recuar. Acho que qualquer pessoa no lugar dele, no meio de tanta dor, você sentiria a vontade de, olha, se não dá para mim, se tiver como passar isso, passa, porque dói. E é o que a gente faz. É o que a gente faz quando a gente está passando por provação, é o que a gente faz quando a gente está sendo apertado, é o que a gente faz quando, mesmo sabendo que Deus tem uma perspectiva muito maior da provação que a gente vai passar, ainda assim a gente quer recuar, porque a dor é desconfortável, porque o processo dessa lapidação desse homem natural que precisa entender que ele de fato é inútil, dói, porque ele está o tempo todo lutando com a nossa natureza, então de fato dói. Então a gente tende a recuar. E aí vem o que para mim é o que torna mais bonito em todo o processo do sacrifício. Todavia, eu bebi e terminei os preparativos para os filhos dos homens. Ele viveu aquela dor. E ele não só viveu, como ele decidiu fazer. Foi consciente? Foi uma decisão consciente. Foi doloroso? Absurdamente. Mas tem os pontos entre linhas que eu gosto de ressaltar. A partir dali, o ministério de Jesus toma um outro nível. Já não é mais as palavras que vão convencer, até os apóstolos que andavam com ele, sobre os ensinamentos dele. É o comportamento dele. Ele literalmente vai como um cordeirinho para o abate. Depois do Getsemane, ele só cumpre exatamente o que precisa ser feito. Ele foi torturado, ele foi ferido, ele foi humilhado, quando ele nem precisava passar por aquilo. E ele saiu do Getsemane sabendo que isso iria acontecer. Ele se colocou, ele defendeu, ninguém que está aqui, vocês precisam levar, levem a mim. E ele foi. E depois dali, a gente viu na história o tanto de sofrimento que é imposto a uma pessoa que só fez o bem. Tinha poder para botar legiões de anjos para destruir tudo, mas ele foi. E quando concluiu, e aí surge a glória, a beleza da ressurreição, aí a gente entende de fato onde está a nossa dependência. O que eu gosto de pensar, meus queridos, é sobre a ideia de que durante o processo de vivermos a nossa dor, inevitavelmente a gente vai passar sozinhos. A gente vai viver isso sozinho, não porque Jesus me ama menos, não porque alguém quer que eu sofra, não. Porque eu preciso conscientemente acolher essa parte do meu espírito que precisa dominar esse homem natural, que não aceita ser inutilizado, que não aceita que alguém o guie ou que o controle. Essa inutilização do qual as escrituras falam não é sobre sua incapacidade, é sobre justamente a gente se reconhecer num processo de que eu dependo de Deus
para trilhar o mesmo caminho que Jesus já deixou aberto, dizendo que eu não precisaria passar pelo que ele passou. Mas eu vou precisar passar em uma pequena parte para que o meu homem natural dê espaço para o meu espírito governar. Perfeito, irmã Eva. Então, à medida que, se nós não compreendemos que o Senhor está no ponto central do arrependimento, conforme você disse, né? A gente não dá espaço para o Salvador poder fazer a transformação necessária. Que incrível. Muito obrigado, Eva, por compartilhar. E aí, eu para complementar essa resposta incrível da irmã Eva, eu quero aproveitar essa experiência do irmão Geraldo como bispo, né? Tenho certeza, né, Geraldo, claro que você tem tido oportunidade nesses 4 anos de auxiliar muitas pessoas que precisam ser curadas, ter o seu coração transformado pela expiação. E eu tenho duas perguntas para você. Na verdade, a primeira pergunta ela está muito relacionada ao fato, o que você, na sua visão, tem ajudado as pessoas a entender que Jesus Cristo ele realmente é o ponto central do processo de arrependimento, né? Naquele momento que você está conversando com elas, qual que tem sido o ponto né, o ponto alto ali que a pessoa passa a entender que realmente ela precisa de Cristo para que ela possa, para que o arrependimento seja efetivo? O que tem ajudado? E aí depois eu complemento com a outra pergunta. Perfeito. Assim, como a gente está falando aqui, começou essa aula falando, é o primeiro conhecimento. As pessoas elas precisam ter esse conhecimento. Então, recentemente eu tive uma conversa com uma irmã e eu fiz uma meta com ela, de que ela todos os dias ela tirasse pelo menos 10 minutos para estudar sobre a expiação. Ela colocasse lá no Biblioteca do Evangelho expiação ou expiação de Cristo, já iria aparecer inúmeros discursos, escrituras, e que ela pudesse começar a estudar um pouco para compreender sobre o que de fato é a expiação de Jesus Cristo. E ela tem feito isso, porque eu vejo lá no grupo da Sociedade Socorro essa irmã sempre compartilhando uma citação, compartilhando um discurso, e eu fiquei muito feliz. Mas antes dessa irmã vir conversar comigo, eu tive uma experiência que vale a pena ser contada. Essa irmã, nós teremos a caravana ao templo em maio, aqui da nossa ala. E essa irmã, ela não tem uma recomendação ativa. E ela perguntou se ela poderia ir nessa caravana ao templo, mesmo sabendo que não ia poder entrar, mas ela queria ter a experiência de estar no jardim. E eu falei que ia ser muito bom, que ela com certeza deveria ir para ter essa experiência de estar no jardim. Mas eu digo, mas por que que você não vem primeiro? Vamos conversar? Deixa eu saber como você está. E ela falou assim: não, bispo, mas eu quero esperar mais um pouco. Ainda não estou pronto para conversar com você, não. Eu quero esperar ver se eu consigo alguns meses obedecer o mandamento para depois então eu conversar com você. E aí ela não está compreendendo o que de fato, como é o arrependimento e como é a expiação de Jesus Cristo. E eu falei para ela, irmã, a gente precisa conversar. Você não precisa esperar estar curada. E de fato, se você não vier conversar comigo, você não vai estar totalmente curada. Então, assim, a gente precisa conversar agora, o mais rápido possível, e a gente poder fazer metas e eu poder te ajudar. E foi essa irmã que eu pedi para que ela pudesse estudar mais sobre a expiação de Jesus Cristo. E aqui na nossa conversa eu falei justamente isso, olha, o arrependimento, ele tem dois passos principais. É o que é ensinado em Doutrina e Convênios e que eu ensino para todo mundo. O senhor vai saber de que de fato alguém se arrependeu, ele primeiro precisa confessar e depois ele precisa abandonar. Não é o contrário, você abandonar e depois você vir confessar e achar que está tudo bem, está tudo certo. Não é assim. A expiação de Jesus Cristo ela precisa ser aplicada e precisa de um tempo para de fato você se arrepender totalmente. Então, é isso que eu tenho ajudado os membros quando eu converso, né, a entenderem sobre o que de fato é expiação. Eu atualmente estou como bispo, mas eu não sou responsável por perdoar ninguém. Eu falo aqui, eu não perdoo ninguém. Eu não tenho nada a ver com o perdão de você ficar limpo, não tenho nada a ver. Eu te aconselho, eu faço metas na qual pode te ajudar a se arrepender se você deixar a expiação de Jesus Cristo agir na sua vida. Aí sim, esse é o segredo. Geraldo, você já respondeu a segunda pergunta, que incrível. É, essa experiência é muito marcante e demonstra claramente o que acontece muitas vezes, e não é por uma maldade no coração da pessoa de não querer passar pelo processo, mas talvez é pelo medo, é pela vergonha,
é por, tipo, falar, nossa, como que eu vou falar isso pro bispo? Quando na verdade ela não entende que ela vai tirar uma mochila de concreto das costas e vai deixar na mesa do bispo e o bispo dali em diante vai ajudar para que ela possa ter o poder da expiação, né? E vale ressaltar, irmão William, irmã Eva, os alunos, é de que por que que essa irmã teve esse sentimento de não conversar comigo? Porque ela tem errado muitas vezes, é recorrente. E às vezes o inimigo ele vai usar isso, tipo, eu tô errando tanto, não vou Exatamente. conversar com o meu líder, com o meu bispo, porque não adianta, porque eu converso e eu erro de novo, então é melhor esperar, eu tentar sozinho conseguir passar por isso sozinho e a gente entende, precisa entender. Quando o inimigo ele coloca isso no, não, você não procura líder, não procura bispo, não procura ajuda, não vai dar resultado. Então ela tinha esse sentimento, tipo, não adianta eu ir até o bispo porque eu tô só errando, e aí a gente nega a expiação, porque a gente não aprende que a expiação de Cristo é infinita. A gente está limitando a expiação, a gente acha que, Isso eu aí. errei 2, 3, 4 mil vezes, pronto, acabou. Então não adianta mais eu procurar o bispo, não adianta mais eu procurar, porque eu não vou conseguir. E é justamente o que o inimigo ele quer que a gente pense. É de que não adianta se arrepender porque você vai errar, ou aquela, eu falo que é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Eu falo outra vez, essa frase é totalmente errada, é negar de fato a expiação de Jesus Cristo, e você achar que você nasceu assim, você vai morrer assim. Não foi à toa que o Salvador Jesus Cristo ele sofreu por cada um de nós, não foi à toa que ele sentiu as nossas dores, o pesar de cometer, cair, 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 ele Uhum. sentiu tudo isso. Então a gente não pode de forma nenhuma limitar a expiação de Jesus Cristo. Ela é infinita e eterna. Ela é para tudo na nossa vida. Então, que a gente possa se apegar a isso, buscar. Quem cai consegue levantar. É isso que o Senhor ele está preocupado. Ele não se preocupa quantas vezes a gente vai estar caindo. Ele se preocupa se a gente vai levantar uma outra vez, se a gente vai procurar o arrependimento uma outra vez. E é aí que a gente consegue alcançar a salvação e a exaltação. Perfeito, Geraldo. Que incrível. Muito obrigado por dividir com a gente. E eu quero que você que está nos ouvindo, está nos assistindo, por favor, lembre-se sempre que o arrependimento é uma prova de amor do Pai Celestial. É uma forma que ele nos permitiu, nos deu para que possamos acessar o poder dele. E nessa parte final, nós eu gostaria que vocês pudessem compartilhar o seu testemunho sobre a expiação. E o Elder Anderson, no final desse capítulo, ele diz que, depois de ter dito sobre cada etapa da expiação, o Getsemane, a cruz, a sua ressurreição posteriormente, ele voltará um dia. E o seu retorno, ele será glorioso. Não será mais como o seu nascimento envolto em panos, numa manjedoura, num estábulo, ele virá com poder e grande glória. E hoje, graças a essa expiação, nós podemos ter um novo recomeço. Então, se você, por algum motivo que está nos ouvindo, sente que talvez você já foi longe demais, que talvez você está num momento da sua vida que, como o Geraldo ele disse muito bem, que não tem mais retorno, quero que você saiba que a expiação é para você. Ela é infinita para você. E como o presidente Nelson ensinou, não há limites para a capacidade que o Senhor tem de nos ajudar. Eu quero testificar para vocês que Cristo vive. A expiação ela é infinita. E esse poder, ele pode transformar pessoas que por algum motivo estavam fora do caminho do convênio, pode transformá-las em discípulos do Salvador dedicado. Não pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a aplicar o arrependimento todos os dias de sua vida. Esse poder ele é perfeito e nos eleva acima de qualquer coisa. Então, gostaria que Eva e depois Geraldo pudessem compartilhar seus testemunhos para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. É muito tocante a gente falar sobre um aspecto de Jesus Cristo quando a gente para analisar e vai conversando, a conversa se desdobra, a gente percebe que ele está em tudo.
que ele está movendo tudo. Teve duas coisas que o irmão Geraldo Bispo falou que me chamou muita atenção e me marcou nessa conversa, é que quanto mais a gente estuda, mais vontade de compartilhar sobre a expiação a gente tem, então a gente começa a amar as pessoas. Isso trouxe uma resposta para mim hoje. Principalmente porque eu comecei a me questionar do porquê que eu faço o que eu faço, né? Estava conversando com o Thiago Barreto, ele teve aqui no outro podcast, a gente sempre está correndo aqui no Instituto, a sensação é de que a gente está sempre correndo, e está sempre cheio, e os jovens estão sempre andando de um lado para o outro, e a gente está tentando acompanhar, e uma vez ele falou para mim assim, às vezes eu tenho a sensação de que você se sobrecarrega, eu falei, eu também, às vezes eu tenho a sensação de que eu me sobrecarrego, às vezes eu tenho essa sensação também. É estudo, é casa, é esposo, é instituto, e é jovem, e é aula. Às vezes eu tenho essa sensação, e quando eu quero soltar, eu sinto o Senhor dizendo: não, não, porque eu consigo. Você consegue, se você lembrar do porquê que você está fazendo. E quando ele falou, justamente que quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe, e mais vontade de amar as pessoas, para que elas compreendam exatamente o poder que isso tem na nossa vida, não tem cansaço, não tem empecilho, não tem aceleração, não tem rotina, não tem nada. Só tem a vontade de que isso tenha significado na vida deles, na nossa vida, e que vire uma coisa constante. Meu testemunho é de um Salvador vivo, de um amigo, de literalmente alguém muito pessoal a mim. Alguém que me resgatou do meu próprio limbo de inseguranças. Alguém que me resgatou do meu próprio erro de acreditar que os ciclos de repetição, toda vez que eu tentava abandonar algum pecado, era fracasso. Era uma coisa que eu nunca ia conseguir fazer e eu não precisava falar com ninguém. Foi ele que me tirou desse lugar. Foi ele que inspirou pessoas a tirarem esse sentimento, essa sentença que a gente insiste em se colocar de que eu consigo dar conta sozinho. A gente não consegue. Essa inutilização, e de fato, né? Associe o inútil de Lucas, da passagem de Lucas a isso. A gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Foi acreditando nisso que eu encontrei pessoas maravilhosas para me ajudar e me tirar desse limbo. E me ajudar a ter um testemunho de que Jesus Cristo não só toca a minha vida, mas através da minha vida, ele toca outras pessoas. Foi por ter bispos maravilhosos com a compreensão da doutrina de fato, de que a expiação é o puro amor de Cristo, mas ela tem as suas condições para ter efeito em nossa vida. E uma delas é a disposição para que a gente permita com que ela tenha poder, com que Jesus Cristo tenha poder de me mudar e me fazer uma nova criatura, que é como eu me sinto, não só como uma pessoa que se casou e está fazendo a sua vida no Evangelho, mas para quem eu era, para o estilo de vida que eu tinha, e depois de ver como Cristo mudou tudo, eu sou muito grata por ele estar na minha vida. Eu sou muito grata por ter o conhecimento da expiação de Jesus Cristo, por ela ser infinita em amor, por ela reconciliar quando eu claramente não conseguiria, por ela me dar forças e me dar paz de acreditar no Evangelho que não só propaga boas novas de grande alegria, mas ele propaga o autor da alegria. É Jesus Cristo que traz significado à nossa vida. Eu sou grata por isso e tenho um profundo amor por essa doutrina. E tento fazer justamente com que, através desse exercício, né, dessas conversas, das aulas, a gente possa viver a experiência de convidar ele para dentro e deixar que ele organize a casa que está no meu coração, que o trono que está aqui dentro, ele que sente e ele determine o que é que vai ser daqui para frente. Entregar a vida a Jesus, de fato, não é só um convite, é uma entrega mesmo. Agora, não é entregar, eu falo muito isso na minha turma, não é entregar e pegar de volta, é entregar e deixar lá. Deixa lá. Vai doer, vai ter um momento que a gente vai passar bem uns dias, vai ter momentos que não, porque a gente está tentando se curar, mas é o processo. E toda vez que eu enxergo esse momento da expiação, me dá força, porque o processo que eu estou vivendo, infinitamente Jesus viveu. Se ele passou, é porque ele acredita que eu posso passar, que vocês podem passar, independente do que seja. Tem eu tive uma experiência muito particular que me perguntam sempre como a gente supera isso, a gente não supera. A gente não supera a perda de um filho. É uma dor que vive com a gente. E eu vivi e vivo com isso, na esperança de que todas as minhas perdas sejam restauradas, porque eu acredito na expiação que restaura. Eu acredito num Deus que venceu a morte. E eu sei que muitas de nós
nós, principalmente mulheres que têm essa cobrança de que falhou em alguma coisa, que errou, que foi algo nosso que impediu isso, carrega essa culpa. E eu vivi muito nesse limbo. E o Salvador realmente tem a luz que nenhum lugar é incapaz de alcançar essa luz. Ele nos resgata dessa dor, ele nos cura, não some, não vai embora. Ela vive com a gente, mas ele está suportando junto com a gente. O convite de Mateus 11:28 é real. Vinde a mim os que estão cansados. Eu sou uma pessoa cansada, eu falo isso direto. Eu sou uma pessoa cansada emocionalmente, fisicamente, mas a minha força é Ele. Ele tem me ajudado. É esse Cristo que eu sei que a gente acredita, que a gente propaga, que a gente vive. É esse testemunho que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É, que testemunho incrível, né? Esse da irmã Eva. Como falar, o que falar da expiação de Jesus Cristo, né? Prestar um testemunho sobre a expiação de Cristo. Algo que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão abrangente, é tanta coisa. Eu sempre falo que se o Senhor me perguntasse do que você quer ter um conhecimento perfeito, eu com certeza iria falar que eu gostaria de ter um conhecimento perfeito da expiação de Jesus Cristo. De fato, de poder vislumbrar, de poder ver um pouco como foi aqueles dias, né? Como foi os sentimentos, as dores, de entender o que se passava na mente dele, o que que ele pensava naquele momento, o que que ele, qual era o propósito, o que que ele enxergava por estar fazendo aquilo ali. Eu sei que eu passei ali na mente dele. Eu sei que, como eu falei hoje nessa aula, a expiação de Cristo ela é infinita. Ela é infinita em amor, ela é infinita na divindade do Salvador, ela é infinita em poder, ela é infinita em tempo, ela é infinita em abrangência, ela é infinita em profundidade, ela é infinita em sofrimento. Isso a gente aprende no livro do Ted Kostler, que é a expiação infinita, como ela é infinita, e muitas bênçãos também. Ele fala cada um é um capítulo, né, sobre essas infinitudes da expiação de Jesus Cristo, e depois ele fala sobre as bênçãos da expiação de Jesus Cristo. Ele fala sobre a bênção da ressurreição, a bênção do arrependimento, a bênção da paz da consciência, a bênção do socorro, a bênção da motivação, a bênção da exaltação, a bênção da liberdade, a bênção da graça. Tudo isso advém graças à expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, eu sou muito grato pela expiação de Cristo na minha vida, por muitas vezes eu achar que eu não conseguia, que eu não tinha forças, a expiação de Cristo vinha e completava tudo. Às vezes a gente acha que a graça é só complementar aquilo que a gente não consegue fazer, mas a graça é tudo. A graça completa tudo. O que a gente faz, o que a gente não faz, ela vai completar. Então, eu sou muito grato pelo meu Salvador. Eu sou grato por ele julgar necessário sofrer por mim e sentir todas aquelas dores. Eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. A irmã Eva ela falou sobre o luto, né? E numa aula do Instituto, uma, uma irmã compartilhou sobre a dor que ela sentia por causa do luto. E a outra irmã, na hora, testificou sobre que o Salvador sabia a dor do luto e podia ajudar ela a poder sobrepujar aquela dor. Então, todas as dores, todas as enfermidades, o Senhor ele tomou para si naquela expiação. Eu aprendi também que a expiação de Cristo ela não começou só no jardim do Getsemane. A expiação de Jesus Cristo começou lá na vida pré-mortal, quando ele se voluntariou para ser o nosso Salvador. E se concretizou a expiação quando ele ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, nós podemos ressuscitar também. Então, eu sou muito grato. O sentimento que eu tenho é de gratidão por poder ver o que é a expiação de Cristo, os frutos da expiação de Cristo na minha vida, na vida dos membros no qual eu sirvo aqui na minha ala, a mudança que a expiação pode proporcionar. O Salvador Jesus Cristo, ele é a cura para tudo. Então, eu presto meu testemunho com todo o meu amor. O que eu gostaria de encerrar é com uma frase do hino, o Salvador, meu Redentor, que fala:
Bem, eu sei que sou um devedor, mas vou honrar-te com meu amor. Terei deleite em te servir, todos os dias firme seguir. Possam meus lábios proclamar, tua vontade hei de realizar. A minha vida consagrarei, e outras vidas transformarei. Ainda que em meio à dor, minha alma anseia por seu amor. Faz-me, Senhor, buscar a perfeição e habitar em tua mansão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Eva e Geraldo, por estarem aqui. E queridos alunos, para que você possa não se esqueça da nossa pergunta, né? Nós, ouvindo vocês, nós decidimos aqui fazer uma mudança. Então, a pergunta final para que você possa ter sua presença é: o que você pode fazer para compreender mais plenamente a expiação de Jesus Cristo? Então, você vai compartilhar lá de tudo que você ouviu aqui, os seus sentimentos e também, né, nessa mesma pergunta, como esse conhecimento tem abençoado a sua vida, tá bom? Divida lá com a gente suas experiências, que vai ser um prazer poder lê-las e depois desse banquete espiritual, com certeza você vai ter muitos pensamentos e impressões. Obrigado mais uma vez, irmã Eva, irmão Geraldo e queridos alunos, nós nos vemos então na próxima semana com mais uma aula. Tchau, tchau.